Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou falar aqui de um assunto muito importante para você aí que está planejando começar a fazer o seu ciclo de importação, que é nada mais falar aí sobre a gestão financeira do seu processo aí de importação. A gente sabe que muitas vezes processos aí de várias empresas não deu certo por causa da falta de planejamento de uma empresa ao programar a fazer esse investimento, essa compra da importação e acaba aí aumentando o endividamento ou aí realmente quebrando o negócio literalmente por causa aí de uma falta de planejamento. E esse vídeo é exatamente para te preparar melhor aí para esse fluxo de importação que você vai ter. Antes de mais nada, eu sou o Klaus, trabalho com importações desde 2001 e caso você precise aí de qualquer auxílio para fazer a sua importação, nesse canal você pode ver aqui embaixo meus canais aqui de atendimento para falar aqui com a nossa equipe e nós iniciarmos aí o seu caminho para esse processo, beleza? Pessoal, um das quesitos aí mais importantes que você tem ao fazer uma importação é você primeiro entender esse ciclo que existe aí da importação. A gente sabe que para você fazer uma compra do exterior, normalmente você vai demandar de um valor de investimento disponível para fazer essa compra. E aí eu gostaria aqui de primeiro mostrar para vocês qual que é esse fluxo que existe até que esse produto chegue até a sua porta da sua empresa, tá? Então, a gente começa de um caminho que é a busca de um possível fornecedor que vai te atender. Você pode ir através do Alibaba, você pode ir através aí de uma feira, por exemplo, uma Canton Fair, de uma viagem que você fizer ao exterior. Você tem aí N caminhos para você procurar possíveis fornecedores de produtos aí para você importar. Depois de você fazer essa busca de fornecedor, você vai aí começar a negociar um possível pedido, que nada mais é pedir uma cotação, pedir a cubagem, que é o peso e a cubagem daquele possível produto, e entender desse processo logístico que existe. Na importação, existem vários agentes que você tem aí na importação, que são o seu fornecedor, o agente que está te auxiliando na importação, o despachante aduaneiro, o agente de frete, o governo chinês, o governo brasileiro, o transporte marítimo ou aéreo, o transporte rodoviário interno na parte do Brasil e até o seu encarregado, aquele seu estoquista para colocar essa mercadoria bem armazenada aí. E é impossível, você tem que saber que são várias mãos que esse processo ele vai passar até chegar até você. Isso te dá uma segurança maior e entendimento para saber que nada é reflexo de apenas um agente, né? Um fabricante. São vários fatores em si. Por exemplo, existe uma situação que agora a gente está tendo aqui, que é a falta, às vezes, de espaço em um determinado navio, que é o quê? A mercadoria está pronta para ser embarcada, mas não está tendo espaço naquele navio, ou o espaço ele está caro e o cliente ele resolveu esperar um pouco para embarcar aquele navio. Ou seja, é uma situação de exceção. Não existe aí como você lutar contra isso. Ou você arruma aí um frete mais caro, você não tem como aí fazer um frete ficar mais rápido, não tem como acelerar um navio. Então, são situações que muitas vezes as pessoas não entendem que elas estão dentro da importação, mas elas são mais possíveis do que você imagina aí de ocorrerem, tá? Então, você sabendo desse fluxo aí de importação que existe, a gente vai aí falar do seu capital necessário, né, para fazer essa importação. Na hora que você fez aí esse orçamento, ele leva em conta todas as taxas, todos os impostos, custo do produto, custo de serviço, custo de inspeção. Você tem que ter a real ciência de tudo aquilo que vai ser colocado para você em cima da sua mesa, para você ter a tomada de decisão. Eu vou ou não vou importar? Isso aí é muito importante para você saber, inclusive, se vai dar preço, se vai ser lucrativo essa confusão toda que você está fazendo. Então, é importante de você ter esse estudo antes de você fazer essa importação, que a gente chama aqui até de estudo de viabilidade, que nada mais é do que uma planilha constando todos os custos envolvidos. E ainda pode colocar lá que existem aí cotações de dólar, que o dólar varia de dia por dia.
Até o frete também, de um mês para o outro, às vezes o fornecedor demora um mês, 2 meses. O frete que foi feito a cotação hoje pode não ser o daqui a 2 meses, ele pode reduzir, pode aumentar. Então você tem que ter ciência que a importação, ela não é aí uma ciência exata. Se falar que importação é uma ciência exata, não é, porque tem muito elemento que ele, inclusive, ele foge da nossa alçada, tá? E aí, você entendendo aí os custos que tem da compra, do frete, dos impostos, das tarifas, das taxas alfandegárias, das taxas aí de operacionais, armazenagem, liberação de BL, é um monte de taxa que tem para tudo quanto é lado. O que importa no final é a sua linha lá de custo final que você vai ter de custo daquele produto. Final da história, vai custar quanto aquele produto? Esse preço está bom para mim ou não está? O que eu tenho que fazer se aquele custo não adequar a mim? Ou eu troco o produto ou eu aumento a quantidade. Na maioria das vezes é dessa forma que você resolve isso. Por quê? Realmente tem situações que não é possível de você lutar contra um preço que ele é imbatível. Às vezes tem aí produtos que eles nem dão margem, mas para determinado cliente, para determinado negócio, ele é bom daquela forma. Em média, um produto aí para ser vendido nos canais diversos aí que existem de varejo atacado, a margem líquida, a lucratividade final, ela está ali muito baixa, 5%, né? E mais alta nós temos aí margens de 20, 30, 40%, vai depender do seu tipo de negócio. Tem gente que consegue agregar valor, colocar marca, trabalha esse marketing durante o tempo, consegue aumentar a lucratividade. E aí, você com aquele orçamento em mãos, você tem que saber aí o tempo, o qual são feitos aí os pagamentos. Então, primeiro você vai lá pagar o fornecedor pede uma entrada normalmente de 30%. Depois, você vai fazer aí o pagamento antes da saída desse produto da China, 70% do custo do fornecedor. Muitas vezes você tem que pagar o frete na hora que este produto estiver saindo da China. Se você tiver inspeção, também antecipado. E aí você tem um tempo mais ou menos aí, até a viagem e liberação desses documentos para fazer o pagamento dos impostos, você pode colocar aí em média uns 45, 50, 60 dias. Isso vai variar de acordo com o porto de recebimento que existe e a demora que também está tendo daquele seu container para chegar até o destino final. A gente sabe que as rotas diretas da China para o Brasil, elas não são muitas. Por exemplo, tem uma rota por mês para Vitória, tem mais rotas aí circulando para Rio de Janeiro e Santos. Então, essas rotas chegam antes aí os produtos, tá? E para as outras rotas, chega aí em outros times, né? Em outros períodos aí. E aí, existe uma conta que existe, que é o ponto de compra que a gente fala, tá? O ponto de compra é o seguinte, qual que é o estoque que eu tenho que ter para eu ter saber aí qual que é o meu ponto de compra, né? Quantos que eu tenho que comprar daquele produto. Existe uma conta que ela é meio conta de padeiro, que a gente fala assim, que você vai pegar um exemplo, né, clássico assim. Você vai pegar primeiro, qual que é o número médio de vendas que você tem daquele produto por dia, tá? Então eu já vou fazer aqui um exemplo com números, tá? Vamos dizer que tem um produto que você vende 10 unidades daquele produto por dia. Se a gente for falar aí de importação, com prazos e tudo mais, a gente tem um prazo de 90 dias que eu vou colocar aqui para aquele produto chegar até você. Então eu peguei o número de vendas que eu tenho por dia, que são 10, mais o número de dias que eu tenho aí de compra daquele produto, tá? Que nada mais é do que aí os 90 dias que eu estou colocando, e depois um estoque de segurança que eu tenho daquele produto, tá? E aí, na verdade, eu tenho que fazer o seguinte, o 90 dias você vai multiplicar pela sua venda diária. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei 10 vezes 90 dão 900, mais o meu estoque. Eu vou colocar um estoque aqui de um mês, tá? Que se eu vendo 10 por dia, em 30 dias eu vendo 300 unidades. Então eu vou colocar aqui o meu estoque de segurança de 300 unidades.
Então, nós temos 10 unidades que eu vendo por dia, vezes 90, que é o prazo que eu estou colocando aqui, médio de compra do fornecedor, pagamento, chegada do produto, desembaraço, aquele negócio todo, vezes 90, que dão 900. Depois disso, eu somo aí com o meu estoque de segurança, que eu coloquei, se eu vendo 10 por dia, eu vou ter um mês de segurança disso aí, ou seja, 300 peças. Então, no final, eu tenho 10 vezes 90, que dá 900, e depois eu vou colocar aí o valor de soma do meu estoque de segurança, que dá 300, ou seja, 1.200 peças é aí o meu ponto de compra. E aí o que acontece? Se você está vendo que a sua média de compra está subindo, então essa conta ela vai subir. Você pode fazer essa conta semanalmente, mensalmente, para você equalizar aí a sua compra. Se está aí balizado que você tem estoque comprado de 1.200 peças, você já sabe que para aquela conta média ali, você está ok. Se está abaixo aquele seu ponto ali de estoque real, você já tem então que fazer uma nova compra. Então sempre você vai vendo esse seu ponto de compra. Deu o ponto de compra, você vai fazer aí essa conta aí média para você saber. Então, por exemplo, se eu sei que eu vendo 10 por dia, leva 90 dias e eu tenho 300 em estoque de segurança, então eu estou vendo lá minha compra lá, o meu estoque. Vamos dizer que você comprou 1.200, tá? 1.500, né? Para falar que você já vendeu aí 300 peças em um mês. Passou um mês, você vendeu 1.200. Então, nesse estoque de 1.200 que tem aí, você tem esse estoque aí para chegar, se você vender em 4 meses, você vai conseguir vender ele, né? Todinho. Só que, se você vê que não vai dar para cobrir essa sua venda mensal de 300 mais o seu estoque de segurança, você tem aí que pensar numa próxima compra. Então é muito importante você sempre ter ciência desse seu ponto de compra, para você ter aí a tomada de decisão. E é muito importante você ter ciência também, dentro de um negócio, eu sei que a gente falando assim parece tudo muito fácil, mas a gente sempre tem que ter aí muita atenção à sua liquidez. Liquidez é o quê? A capacidade de você fazer pagamentos no curto e no médio prazo. Para você fazer aí essas contas, você sempre tem que ter um capital com você e você sempre tem que mensurar o seguinte: quando que eu vou utilizar uma linha de crédito? Quanto que eu vou usar um cheque especial, um empréstimo? Quanto que eu vou fazer isso? Isso tem que ter muita atenção, porque isso come uma lucratividade enorme daquele seu negócio. E muitas vezes é isso que impede, inclusive, o crescimento. Eu já estive aí em situações bem difíceis que eu posso falar para você que eu precisei de pegar aquele valor aí de segurança, mas talvez não tenha sido a melhor saída para isso. Mas quando você está no meio de um negócio, a tomada de decisão ela é na hora. E existem vários fatores que eu sei que eles importam na hora dessa tomada de decisão. Então, isso é um fator peculiar de cada um, mas tem que ficar muito atento se a sua margem não está sendo comida exatamente pelo pagamento desses juros que você tem aí no meio do seu processo. E sempre ficar atento aí à rotatividade. Em quanto tempo que aquele seu estoque está girando? Estoque muito alto não pode. Você tem uma média aí de mais ou menos de 3 a 4 meses de cobertura, dependendo do produto que for. Em importação, é normal esse prazo. Por quê? Porque a importação ela é mais demorada, tem muita chance de demorar, de atrasar e tudo mais. Então, esses aí são os principais pontos que eu coloco nesse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou legal esse vídeo aí, não deixe de deixar o seu like, fazer o link, a inscrição nesse canal também. Tamo junto e até a próxima.